o Julian Lemos e ele fala mais algumas verdades a respeito dos bolsonarianos. Vamos lá. A resposta que você queria. Os erros da classe política produziram o que a gente está vivendo hoje. Sim, os erros da classe política, isso inclui o PT também. O PT errou muito. Talvez o principal, né? Não, é porque aquilo ali é uma corda de caranguejo. Tudo ali é uma coisa só. Escutem o que eu vou falar isso para vocês hoje. Não existe dois lados, esqueça isso. Só existe o de dentro. E o de dentro estão todos sentados na mesa quando fecha a porta. E eu entrei naquilo ali, conheci Bolsonaro. O Bolsonaro fez 2 viagens, uma para o Ceará, outra para Recife, depois veio para Paraíba. Dali em diante ele me viu, gostou, é exatamente aquilo que você vê na segurança. E eu faço um discurso que não tinha nada a ver com ele, mas com o que eu acreditava. Ele, muito esperto, político já experiente, viu em mim coragem e, de certo modo, não inocência, mas eu era neófito na política. Eu não tinha experiência. Ele disse, eu vou pegar esse caboclo aí com 2 conversas. Ele chegou para mim e disse, gostei de você, já pensou em ser deputado? Meu irmão, vim só fazer a segurança do cara. Beleza, passou 24 horas comigo. Quando foi embora, no outro dia, me chamou do banheiro do aeroporto e disse o seguinte, eu estou aqui com o Julian Lemos, conheci ele agora, eu queria muito que ele estivesse comigo em lugares mais altos da República. Gente. Esse vídeo, gravado dentro de um banheiro. Primeiro, a cantada... Ó, vamos fazer uma campanha aqui, R$10 de cada um até a chegada da nossa querida Suzaninha Botar. Se vocês quiserem ser mais generosos, façam como a Cassirene, manda 20, que aí eu dou livro de presente para vocês em PDF, gente. Vamos lá, todo mundo contribuindo, ajudando para a Folha TV permanecer no ar, meus queridos e queridas. Bora! Dele foi essa. Foi embora, depois ligou para uma pessoa aqui e perguntou se eu poderia acompanhar ele no Brasil. Aí passei a andar com ele no Brasil inteiro. Sim, existia uma amizade. Bolsonaro me tratava... Depois que eu passei a entrar mais na intimidade dele, melhor do que os filhos. Ele conseguia enxergar em mim alguém equilibrado, coisa que ele não tem no Carlos, no Eduardo, no Flávio. Lógico, são filhos dele, não estou dizendo que ele gostava mais de mim. Sim, lógico. Mas era alguém que, tudo que eu falava, eu nunca vi Bolsonaro pegar e desmanchar o que eu falava. Eu tomava conta da agenda dele. Tá? E quando isso aconteceu, você trabalhei ali com ele ali, esse período, né, de 2015 até a transição, muito próximo dele. Quando já chegou próximo ali do primeiro turno, antes da facada, aquela coisa toda, eu comecei a ver a personalidade de Bolsonaro realmente que começou a aparecer. Os filhos não caminhavam muito próximo. Você pode ver que todas as viagens, eu tenho esse documento vasto. Todas as viagens que Bolsonaro fazia, eu chegava 3 dias antes, preparava aquela estrutura, mas nunca estava um filho perto. Quem chegava depois com ele era Eduardo, que é extremamente preguiçoso, ele chega, não gosta de pegar uma mala. Tá? O Carlos não. O Carlos era como aquele bichinho guardado ali dentro de uma jaula, e eu me lembro que eu, quando conheci ele, até gostei dele, um rapaz educado, parecia ser humilde, mas depois eu estudando a personalidade, eu percebi exatamente como é que era. E às vezes eu perguntava a Jair, por que tu não traz Carlos para aquele? Ele dizia, não fala nisso não, deixa ele lá no canto. E eu dizia, não, porque ele dava certo um deputado federal. Ele dizia, meu amigo, não dá certo ele aqui dentro não. Hoje eu entendo, porque eu vivi dentro da Câmara Federal. E não é um ambiente para uma pessoa com a personalidade de Carlos Bolsonaro, mas o Senado é. Porque o Senado é o melhor emprego que existe na galáxia. Você não precisa nem fazer discurso. E é 8 anos ali, tranquilo, recebendo o dobro, não só disso, não falo de salário, mas da estrutura de um deputado. Pois bem, e depois que tudo isso aconteceu, e aqui para nós, isso é uma história de um livro. Um cara que conheceu um cara com menos de 1% nas pesquisas, caminhou com ele fazendo a segurança dele, cuidando da agenda dele, o cara se torna presidente da República, isso é uma história para levar para netos e bisnetos. O cara dormia na minha casa, eu na casa dele. De repente, eu entro numa transição e eu vejo um verdadeiro hospício. Respondido. Então, é uma frustração? Não, mas algo assim que você diz, vem cá, qual o propósito disso? Entendi. E eu poderia hoje estar fazendo algo muito bom pelo meu estado da Paraíba, que eu fui um excelente parlamentar, inclusive em defesa das crianças. E isso foi, eu posso dizer... Isso foi impedido eu fui impedido de dar continuidade por causa da ignorância e estupidez dessa ideologia bolsonarista que não tem nada a ver com direita, tá? Isso sim seria uma frustração para mim. Julian, eu tenho uma dúvida. Você hoje se afina muito com o PT, né? Você disse que é louco por Lula. Deixa eu só te ajudar. Tá. Veja só, eu não sou petista. Petista eu seria se eu fosse do PT. Certo. Eu sou do campo progressista de centro-esquerda. E o gancho... Ali você vê que o Clilson Júnior, ele, como um cara habilidoso, ele... Corajoso o Julian de se colocar como de esquerda, né, gente? Importantíssimo. Vamos, gente! Todo mundo contribuindo. Vamos fazer
Tropa de 10, gente. Tropa de 10, 120 pessoas aqui assistindo, a gente bate rapidinho. Vamos fechar esse membrinho aí, gente. R$5 mensais a gente fecha. Quis mostrar que eu não tinha certa credibilidade em ter sido do campo de direita e agora está... porque você tinha atacado Lula. Você hoje está apaixonado por Lula. Aí eu disse, apaixonado não, eu estou louco. Mas isso foi uma metáfora. Eu não sou um tipo de pessoa apaixonada por absolutamente nada. Eu só amo de forma consciente. A minha visão em relação a Lula, só para deixar isso claro, para não diminuir a importância do que eu falei, nem dar demais, não sou louco por Lula. Eu entendo que Lula é o único que pode fazer uma transição do campo caótico que estamos para uma continuidade de um campo de social-democracia. Mas tem outro que possa hoje se opor à ideologia bolsonarista? Não, então é Lula. Não, mas aí a questão que eu queria saber era a parte ideológica mesmo, Sim. a parte de ideologia. Quando você começou, você realmente, como Priscila estava dizendo, foi uma amizade, o cara acreditou no projeto e muito diante daquela ideia do antipetismo que conquistou metade da população. Era mais da metade da anticorrupção, população. né? Não Anticorrupção, né? E aí é uma insatisfação, você como empresário e tal, mas você se alinhava, naquela época pelo menos, com os ideais bolsonaristas. Vou dar um exemplo, porque antes mesmo de Bolsonaro lançar sua candidatura, ele já tinha dado declarações, por exemplo, na ocasião do impeachment de Dilma, de ovacionar o torturador de Dilma. Eu sempre fui contra. Outras questões Intervenção como... militar. Intervenção Sempre militar, não estupraria Maria do Rosário porque ela fez, assim, declarações muito antes, né, que aconteceram muito antes. Então, assim, Bolsonaro nunca enganou ninguém quais eram as ideologias dele. Então, muitos discursos transfóbicos, racistas, homofóbicos. Em que medida você se alinhou com esse discurso dele, estando tão perto dele? Sua pergunta é muito boa. Sabe por quê? Porque você... olha, quando o amor é pouco, o defeito é muito. Então, quem quiser me entender, vai entender. Eu nunca achei louvável e nunca partiu de mim. No fundo, eu tinha uma antipatia pelo modelo militar. No fundo. Eu ficava mais calado porque eu fazia parte do núcleo, mas quando Bolsonaro fez aquela declaração de Carlos Alberto Ustra, eu me lembro que Bebiano ligou para mim na hora e disse, licença da palavra, que merda foi essa? Aquilo é um absurdo. Até porque eu tenho consciência que Dilma era uma mulher honesta. E aquele julgamento ali foi político, tá? Porque Dilma era intransigente em relação aos acordos sórdidos que tem no Congresso. O erro dela foi esse, ela não era flexível em relação a isso, né? Mas vamos lá. Por exemplo, ele era machista, sim, e sempre demonstrou isso, mas eu nunca fui machista. Eu era aquele cara, deixa eu te falar, eu estava lá, mas eu não era de lá. Olha como é diferente. Deixa eu te falar, eu sou uma pessoa que... Eu estou do lado do evangélico, do crente que está na igreja e sofre preconceito porque diz que vota em Lula. Eu não estou do lado do bolsonarista que fez a igreja um palanque. Eu estou do lado do cara de religiões de matriz africana que sofre preconceito com a sua religião, que é demonizado. Eu estou do lado de quem pensa diferente. Por exemplo, eu não tenho um lado. Olha que coisa esquisita. E qual é o teu lado? Eu não tenho um lado. Nem muro eu tenho. Eu posso conversar com qualquer lado. Deixa eu te falar, eu tenho amigos gays. Eu não digo isso aqui como chaveirinho, não, nem como uma conversinha ideológica. Eu adoro estar do lado dos meus amigos gays porque eles são alegres. E eu detesto estar de perto de gente que é radical, que acha que só ele é certo, só a religião dele é certa. Entendeu? Eu sou um cara da ciência. Eu defendo, sim, nem a liberação da maconha, mas que o adulto, esses que estão nas coberturas, que compram um grama de cannabis a R$150, 200, sabe? Que pode comprar o uísque dele de R$5.000, a champanhe dele de 10 mil, se quiser. E a pessoa possa pegar e usar sua cannabis, sim. Onde é que a ciência me prova que está errado isso aí? Quando a gente sabe que isso faz parte exatamente de uma estrutura de interesses de Big Pharmas. Então, eu nunca fui do lado do extremo. Agora, eu era aquele cara que estava dentro da sala da extrema-direita, mas quando eles contavam uma piada de mau gosto, eu não ria. Eu era esse cara. Então, assim, eu estava do lado de Bolsonaro, eu era de lá, mas não era um deles. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente casa, passa muitos anos com alguém e a gente depois diz, rapaz, essa pessoa não era aquele que eu pensei, não. A gente não muda de profissão, a gente não consegue amadurecer. Hoje eu tenho 50 anos, meio século. A minha cabeça não é a da semana passada. Imagine de 8 anos. Outra coisa, eu não vou criar monumentos ao meu passado. O que eu vivi, eu honro, sabendo que adquiri experiência. Mas nada mais que isso. Sabe o que é que o bolsonarismo é para mim? A cicatriz de um câncer que eu tirei.
É isso que eu considero o bolsonarismo. E tem uma... E Bolsonaro o caroço que estava dentro. Tem uma fala sua bem interessante em agosto do ano passado. Você deu uma entrevista a Joaquim lá do 247 e você falou assim, eu não quero mais ser candidato. Quero mais ser candidato porque a corrupção ela começa com o povo. Então, o povo é corrupto. Então, assim, nesse ponto também, a gente vê uma mudança. Eu até estava vendo sua filiação ainda no União Brasil. Depois eu queria até falar um pouco sobre o PSL. Tenho até um caso para falar sobre, que a gente nunca fala sobre isso, mas você foi vice-presidente Depois me nacional. pergunta se eu quero ser candidato mesmo, viu? E é isso, eu quero dizer, você quer ser candidato mesmo? Me pergunta agora, você quer ser o quê? Pergunte. Você quer ser o quê? Rico? Eu quero ser rico. Esse negócio de ser candidato, deixa eu te falar. Eu nem disse que vou ser candidato. Agora, vamos ser inteligentes. Quando chega a época de eleição, as pessoas fazem pesquisas, as pessoas analisam quem tem chances reais, inclusive de compor uma chapa. Saiu uma pesquisa não faz muito tempo, tá? E eu estava totalmente fora e estava bem caladinho. Eu tenho a cabeça para fora um dia desse. Saiu uma pesquisa que eu estava com 0,5, isso representa entre 18 e 25 mil votos. Só para largar, só para sair, tá? Juliana, você quer sair candidato? Eu não quero ser candidato, eu quero ter paz. Eu não quero nem ser feliz, você sabia? Eu quero ter paz. E não tem como você ter poder e paz. Isso é incompatível uma coisa com outra. Mas o que está no teu destino, você não foge. Isso é feito uma maré. De repente, eu tô do nada, aí eu digo, rapaz, eu vou fazer um vídeo aqui falando, sei lá, eu vou pegar uma jiboia que passou perto de mim, como tá na minha rede social, vou falar sobre a jiboia, 50 mil visualizações, e aí tu a cobra, eu quero também. Você começa a se conectar com as pessoas. Eu sou um cara que pratica o autoconhecimento através das ideia medicinas. De que o povo é corrupto, ela tem fundamento da floresta, né? Dizer que pra E nada dá certo, quando eu comecei, história de novo. Porque o povo não presta. Lembrando que grande maioria da população é negra. Sim. Então você se comunica com as pessoas, as pessoas veem referência em você. Parece que o algoritmo gosta de você. Exatamente. Né? Então o que é que acontece? Se assim não fosse, eu não estaria nesse podcast tão importante, Sim. com duas pessoas inteligentíssimas fazendo pergunta a quem? A Juliana. Então tem um porquê de ser. Mas eu também não vou negar o meu destino. Se tiver de ser, é porque tem um porquê de ser. Se não for, não tem problema. Agora, ninguém foge daquilo que é. Olha só, o que tem que ser tem muita força. Exato. E acabou. E tem uma, só para complementar, você tem, nas duas eleições, mais de 100 mil votos, né? Então... Eu tive 72.899 e a última eu tive quase 37 mil. Exato. Proporcionalmente, você vê como Julinho é bom de urna, né? E é isso que o bolsonarista não suporta. Qual é o problema do bolsonarista? Não é a verdade. É ver os castelos de ilusões deles se ruírem. Esse é o problema do bolsonarista radical e também de qualquer extremista. Eduardo Bolsonaro teve 1.800.000 votos na segunda eleição dele. Uhum. Na outra, ele teve 800 e poucos mil votos. Ele perdeu 1 milhão. Então, ele perdeu mais do que 50%. Eu, com o apoio de Bolsonaro, tive 80. Vamos, gente, cadê as contribuições? 72.899 votos. Na outra, debaixo de uma saraivada, de uma destruição de reputação capitaneada por Eduardo Bolsonaro, que intimida o governador de São Paulo, que ataca agora Nicolas, que ataca inclusive a madrasta dele. Carlos Bolsonaro junto aqui com uma galera muito sem escrúpulo da Paraíba e diziam que eu não ia ter 1.000 votos. Eu tive quase 37 mil votos. Eu poderia ter saído deputado estadual e ter feito, sabe? Mas não. Um homem como eu, ninguém bota no canto da parede. É isso que a família Bolsonaro não suportou. Se me colocar no canto da parede, tem que deixar o lugar de Julian Lemos fugir, senão eu vou pegar na cara dele, vou lutar até morrer. E eu saí, veja só, com 50% dos votos que eu tive. Eduardo perdeu mais de metade. Pedro Cunha Lima, que é um deputado federal que eu respeito muito, teve 180 e tantos mil votos, depois perdeu mais de 100 mil votos. Eu fui um herói, eu sou primeiro suplente, e só não assumi agora por intervenção direita de Antônio de Rueda, presidente do União Brasil, que sabia que não me controlava. E ele falar sobre isso. Primeiro, se há uma mágoa de Damião, né? Nesse ponto, se há uma mágoa dele nessa conjuntura. E outra, eu nunca ouvi você falar isso, e você era vice-presidente do PSL Nacional. Cheguei a assumir interinamente. Que briga foi essa de Bivar com Rueda? E o que é que você sabe desse bastidor? Porque eu sempre tive essa vontade de lhe fazer essa pergunta, porque em algum momento também eu vivi Brasília.
Eu fui assessora de senador, enfim, eu vivi Brasília. Eu vou lhe dar um exemplo, você vai entender Por perfeitamente. favor. Você já assistiu O Senhor dos Anéis? Sim. A trilogia? Não, a trilogia não. Acho que eu devo ter assistido o primeiro. Pronto. O poder do anel. O anel, ele enlouquece a pessoa. Ali é a melhor metáfora que eu posso usar para em relação ao poder. Uhum. O poder, ele é uma energia... eu acho que só o amor supera, tá? O poder do anel, quem entendeu o filme, assistiu o filme, vê que o anel, ele faz as pessoas enlouquecerem. E eles não conseguem lidar com aquela sensação. Rueda era um filho. Rueda não era ninguém antes de Luciano Bivar. E Luciano Bivar foi quem construiu o PSL, e foi eu, Julian Lemos, que convenceu Luciano Bivar a levar Jair Bolsonaro para o PSL. Rueda precisou de mim. Rueda foi pela família de Bivar e eu fui para o Bivar, que nem ele conseguia convencer Luciano Bivar, que Luciano Bivar não queria Jair Bolsonaro. Eu fui lá em Recife e tratei disso, isso no dia 4 de janeiro de 2018. Dia 5 de janeiro, que foi meu aniversário, estava Jair Bolsonaro junto com Luciano Bivar no apartamento, porque eu levei. Só que Rueda, o que eu chamo de uma energia luciferiana, que é aquela energia do ego, da vaidade, tipo aquela do filme Advogado do Diabo. Sei. Pronto. Ele achou por bem fazer aquilo com o Luciano Bivar. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!